Então, página 82, questão de número 5, ela diz o seguinte: considere as seguintes frações e faça o que se pede. Então, 2/5, 1/8, 5/2, 2/9, 4/9, 6/6, 2/2 e 7/6. Então, tem várias frações daí. Letra A, ele pergunta o seguinte: indica as frações que representam números menores que 1 ou menor que o inteiro. A fração para representar o menor que o inteiro tem que ser uma fração própria, que é a fração na qual o numerador é menor que o denominador. Então, no caso, são as frações 2/5, 1/8, 2/9 e 4/9. Todas essas frações, o numerador é menor que o denominador, ou seja, representam menos que o inteiro. Letra B. Indica as frações que representam o número 1, quer dizer, 1 inteiro. A fração ela vai valer o inteiro sempre que o numerador for igual ao denominador. Então, quando o numerador é igual ao denominador, a nossa fração representa o inteiro. Então, no caso que ele me deu ali, é 6/6 e 2/2. E a letra C, identifique as frações que representam números maiores que 1. Maiores que 1 são frações impróprias. E o que é uma fração imprópria? É aquela fração na qual o numerador é maior que o denominador. No caso, então, 5/2 e 7/6. Então, se você observar aí a comparação, é vinculada apenas à classificação de uma fração, o nome que uma fração recebe. Agora, explore seus conhecimentos, página 83. Que fração de cada figura corresponde à parte pintada? Primeira figura, letra A, é uma estrela, está dividida em 5 partes e foram usadas 4 partes. Então, a fração é 4/5. Letra B é um hexágono que foi dividido em 8 partes e usamos 6. Então, 6/8. Letra C, observe que tem 4 figuras, são 4 barras, são divididas ao meio. E ele usou 3 barras inteiras e uma parte da última barra. Ou seja, que fração é essa? É 3 inteiros e 1/2, é uma forma mista, ou 7/2, que eu usei 7 partes, que são divididas em 2 partes cada uma. Então, a forma mista, no caso, é 3 inteiros e 1/2, ou 7/2. Letra D. Letra D tem aí, no caso, 6 círculos que foram divididos em 5 partes. Foi usada 5 círculos inteiros e 2 partes do último. Então, que fração eu posso escrever? 5 inteiros e 2/5 ou 27/5. Então, copiem, por favor. Então, letra C e D são formas mistas, em que tem a parte inteira e a parte fracionária. Questão de número 2. Jéssica e Márcia compraram uma pizza dividida em 10 marcos, né? Em 10 pedaços iguais. Veja como ficou a pizza depois que elas comeram alguns pedaços. Letra A, ela pergunta o seguinte: que fração da pizza cada pedacinho representa? Que fração cada pedacinho representa? 1/10. Por que 1/10? Porque a pizza inteira foi dividida em 10 partes. Cada uma parte representa 1/10. Letra B. Que fração representa os pedaços que eles comeram?
Aí que tem que tomar um cuidado. Observem que eles comeram 4 pedaços de 10. Então, é 4 décimos. Certo? Só que vocês vão lembrar nas aulas passadas o que eu disse a vocês. Toda fração tem que ser simplificada. Então, no caso aí, 10 quartos, se eu simplificar, se eu dividir por 2 o numerador e o denominador, ela fica igual a 2 quintos. Então, o certo aí, o valor final é 2 quintos. É obrigatório que a sua fração se torne irredutível. O que é isso? Simplificada. Isso é obrigatório. Questão de número 2, letra C. Qual é a fração irredutível, quer dizer, simplificada, que representa os pedaços de pizza que sobraram? Repare-se bem, eram 10 pedaços. Comeram 4 e sobrou 6. Então, sobrou o quê? 6 décimos. A mesma coisa, 6 e 10 são números pares. E por ser números pares, podem ser simplificados. Então, divide-se por 2 o numerador e o denominador e ficaria no final 3 quintos. Então, a fração simplificada que sobrou é 3 quintos. Copiem rapidinho. Questão de número 3 agora fala o seguinte: determine a forma irredutível das frações. Forma irredutível é a forma simplificada. E eu mostrei a vocês que a maneira mais rápida, infelizmente, de você fazer a simplificação é achando, no caso, o MDC entre o numerador e o denominador. Depois que eu acho o MDC, eu divido tanto o numerador como o denominador pelo MDC e acho a fração na forma irredutível. É a forma mais rápida e correta de fazer e precisa. Não ocasiona erros. Tá? Então, mas tem que trabalhar com MDC. Então, letra A fração é 63 105 avos. Achando o MDC entre numerador e denominador, vai dar o número 21. Então, 21 ele vai ser o divisor do numerador e o denominador. Então, 63 por 21 dá 3, 105 por 21 dá 5. Então, 3 quintos. Aí, de repente, fala assim, professor Jorge, eu esqueci como se acha o MDC. Tem que fazer o quê? Achar o MDC, primeira coisa, você vai decompor separadamente o numerador e o denominador. Decompondo 33, você acharia 3, 3 e 7. Então, 3 vezes 3 vezes 7. Decompondo 105, acharíamos 3 vezes 5 vezes 7. E o que é o MDC? Produto dos fatores comuns. Quem é que se repete ao mesmo tempo? É o 3 e o 7. Então, 3 vezes 7, 21. Então, o MDC entre eles é o 21. Aí o que eu faço? Eu divido o numerador e o denominador por 21. E acho que eu quero 3 quintos. Letra B. 242, 286 avos. O MDC entre eles é 22. Então, dividindo o numerador por 22, dá 11. O denominador dá 13. Então, 11 trezeavos é a forma simplificada da nossa fração. Letra C. 45 centesseteavos. O MDC entre eles é o número 9. Então, 45 dividido por 9 dá 5. 107 por 9 dá 13. Então, 5 trezeavos. E a letra D, 105 trintaavos. O MDC, no caso aí, vai ser 15. Então, 105 dividido por 15 dá 7. Dividido por 15 dá 2. Então, 7 meios. Uma observação. Existe uma outra forma de também ser fato simplificar. É a divisão simultânea. Dividir o numerador e denominador pelo mesmo número. Só que, às vezes, demora muito esse processo. Demora muito.
Então, o ideal, o mais rápido, é achar o MDC. Achou o MDC, aí sim, você divide o numerador e o denominador por esse valor. E o valor encontrado é a forma irredutível da sua fração. Tá? Questão de número 4. Paulo, Max e Igor estão preenchendo cada um álbum de figurinhas da mesma coleção. Paulo preencheu 5/12 desse álbum, Max 3/8 e Igor 15/36. Qual das crianças, ou quais crianças, preencheram o álbum com a mesma quantidade de figurinhas? Então, quem obteve a mesma quantidade ao preencher as figurinhas? Paulo, 5/12. Max, 3/8. Igor, 15/36. 15/36 são múltiplos de 3. Ambos têm a tabela do 3. Então, o que eu posso fazer? Dividir tanto o numerador como o denominador por 3. Então, 15 por 3 dá 5, 16 por 3 dá 12. Agora, observem agora. Paulo, 5/12. Igor, após simplificar a fração, também deu 5/12. Ou seja, então, nesse caso, então, Paulo e Igor preencheram um álbum com a mesma quantidade de figurinhas. Foram os dois, Paulo e Igor. As questões 5, 6 e 7, elas são vinculadas a um problema que expressa uma quantidade vinculada a frações. E existem, no caso, duas maneiras diferentes de você manusear os problemas. Eu posso fazer usando diagramas, como nós fizemos semana passada, ok? Ou posso fazer de uma outra maneira. Usando diagramas, por exemplo, eu vou mostrar a vocês das duas maneiras, tá bom? Ele fala o seguinte: Ana tem uma loja de roupas. Ela comprou um lote com 60 blusas, das quais 2/3 eram vermelhas. A pergunta: quantas blusas eram vermelhas? E quantas eram de outras cores? Então, reparem bem. Ela pegou um total de 60 blusas. Total. 2/3 eram vermelhas. Mas o que são 2/3 para a gente? É pegar um inteiro, dividi-lo em 3 partes e vou usar 2, correto? E esse inteiro, para mim, são as blusas que ela comprou. E ela comprou 60 blusas. Para saber quanto vale cada parte, o que fazer? 60 dividido por 3. Vai dar 20. Cada parte, para mim, tem 20 blusas. Ou seja, como são duas partes vermelhas, 20 mais 20, 40. Ela comprou 40 blusas vermelhas e uma parte é de outras blusas e 20 de outras cores. Uma das formas é essa. A outra maneira é o seguinte: então, uma outra forma de você manusear, resolver os problemas é a seguinte: 2/3 de 60 são blusas vermelhas. Então, 2/3 de 60. Agora, reparem bem, o D, a letrinha D, em fração, ela representa uma multiplicação. Então, a letrinha D representa uma multiplicação. Quando eu falo 2/3 de 60, é 2/3 vezes 60. Então, 2/3 vezes 60. O que fazer? Eu multiplico o numerador e divido pelo denominador. Olha bem, 2 vezes 60 dá 120. 120 dividido por 3 dá 40. Ou seja, são 40 blusas vermelhas e o que falta, no caso, 20, são de outras cores, que no total foram 60 blusas.
Então, são duas formas diferentes. O segundo, número 6, quer dizer, o inspetor recebeu 120 pastas com contas para analisar. Na primeira semana, ele analisou 2/3 dessas pastas. Então, na primeira semana, ele olhou 2/3 das pastas. Na segunda semana, 3/4 do que sobrou, do restante, do que sobrou. Quantas pastas faltam para ser analisadas? Então, reparem bem. Na primeira semana, ele fez o quê? 2/3 de 120. Lembrando que o D é uma multiplicação. Então, 2/3 vezes 120. Eu multiplico os numeradores, 2 vezes 120, 240. Sobre 3, dá 80. Ou seja, na primeira semana, ele olhou 80 pastas. Mas tinha um total de quantas pastas? 120. Se ele olhou 80, vão restar 40 pastas. Na segunda semana, ele olhou apenas 3/4 do que sobrou. Quer dizer, 3/4 de 40. Aí você vai, 3/4 vezes 40. Multiplica aí em cima, 3 vezes 40 dá 120. 120 sobre 4 daria 30. Ou seja, na segunda semana, ele olhou apenas 30 pastas. 80 mais 30, 110. Para chegar em 120, faltam 10 pastas. Ou seja, faltam 10 pastas para que ele ainda analise na terceira semana. E a sétima questão. Marcela tem R$ 4.800. Sua filha tem 7/10 dessa quantia. Quanto a filha dela tem? Então, a filha dela tem o quê? 7/10 de, que é a multiplicação, 4.800. Ok? Eu posso multiplicar em cima e dividir embaixo. Então, 7 vezes 4.800 daria 33.600. Sobre 10, dividido por 10, dá apenas R$ 3.360. Então, a filha de Marcela tem R$ 3.260. Essa é uma das formas. A outra forma é você fazer o diagrama. 7/10 é pegar um inteiro, dividir em 10 partes. O inteiro aí, no caso, é o que Marcela recebe, 4.800. Se eu dividir em 10 partes, cada parte para mim vai ser igual a quanto? R$ 480. Cada partezinha para mim vale isso. Como Marcela recebe equivalente a 7 partes, que fazer 7 vezes 480, que vai dar, então, R$ 3.360. Isso